E aí pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Eliel Miranda, no canal Azul Marinho, para que juntos possamos chegar a mais pessoas. Hoje eu vou dar uma demonstração para vocês do que são aqueles áudios com aula que eu envio nos grupos de estudo que tenho criado da parte específica. Então você vai me ver gravando este áudio para os grupos que eu mando. Eu estou fazendo agora para São Bernardo, a parte de conhecimentos específicos, estamos terminando a Constituição Federal, então nós falaremos hoje do artigo 216 a partir do parágrafo 2º. Então vocês acompanharão a aula que eu farei por meio de áudio, que chega até o grupo de WhatsApp dos que participam em São Bernardo. Como funciona? Os grupos são de WhatsApp, só que pela configuração hoje, só o administrador consegue postar mensagens. Então, só posto os áudios, posto as imagens, ou as falas, ou as provas de guardas municipais de concursos anteriores, e eles recebem isso. Como que eu decidi fazer isso e por quê? Muitas pessoas pediam aulas particulares, só que para fazer aula particular eu preciso estar aqui com você e você aí comigo. E, primeiro, é um tempo específico para você. Então, para se programar é difícil, meu horário, teu horário. Então, um aluno me pediu certa vez para eu gravar áudios com aula para ele. Então, olha, grava a aula para mim aí e tal, e eu vou estudar dessa forma. E ele gostou muito, eu achei interessante a ideia e acabei adotando, criando alguns grupos inicialmente e deu muito certo. Para cobrar, como que eu vou cobrar isso? Ah, Eliel, faz de graça. A questão de fazer de graça, eu vou continuar no canal Azul Marinho, no canal Eliel Miranda fazendo, só que eu preciso de um compromisso, tanto de quem quer estudar, como da minha parte de realizar. Então é um tempo que eu despendo da minha vida também. Então a gente precisa ter uma remuneração para isso, então é mesmo para que o projeto vire. O que eu imaginei? Um valor justo, R$ 1 por hora de áudio. Então são 45 dias, 45 horas, pelo menos, porque sempre passa, mas R$ 45. Então, a média mais ou menos foi essa. Quando foge da legislação, aí talvez aumente um pouco o valor, quando é na parte teórica, por exemplo. Mas a ideia é continuar ajudando todos que querem prestar concurso, por meio dos vídeos que já tem no canal Azul Marinho, no canal Eliel Miranda. Pode me fazer pergunta pelo WhatsApp que eu respondo. E para quem quer também fazer estes grupos com áudios, com aula, para que todos possam acompanhar. Então, vocês perceberão agora que eu ficarei interagindo mais com o meu material aqui do que com vocês. Quem quiser acompanhar a aula, se achar interessante, pode aproveitar. Aqui vai ser uma aula de 15 minutos e tranquilo, tá bom? Só para que você tenha uma amostra de como a gente faz e você continue acompanhando o nosso trabalho. Eu tenho uma conta no Instagram, só para esse método que eu faço de leitura, paráfrase e síntese. É @gmelielmiranda no Instagram. Quem quiser, segue lá que a gente iniciou a conta e está muito legal também. Tudo para que a gente consiga cada vez mais chegar a mais pessoas e ajudar. De uma maneira que a pessoa sinta que é possível chegar. Porque é isso que nós precisamos dar às pessoas. Talvez um motivo para a ação, uma motivação para que elas alcancem e consigam. Todo mundo que passa por concurso público depois acaba dizendo quanto foi difícil, uma coisa e outra, mas é importante que se saiba isso. É difícil? É, mas o esforço vale a pena. Vamos então para a aula, e agora eu vou interagir com o grupo. Constituição Federal, parágrafo 2º do artigo 216 e também artigo 217 da Constituição Federal. A lei diz assim, parágrafo 2º, constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura nas respectivas esferas da Federação. Então, aqui está traçando o Sistema Nacional de Cultura e dizendo quem vai compor o Sistema Nacional de Cultura. Porque nós temos os entes federados, por exemplo, municípios, estados, União, e todos fazem os esforços em comum, em conjunto. Mas, para que a gente saiba como funciona esse sistema e quem participa, aí sim é interessante que nós saibamos, pois tem as esferas da federação. Nós temos, por exemplo, os estados-membros, os municípios, e a todos interessa. Então, no parágrafo 2º, quando diz constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura nas respectivas esferas da federação, pode colocar como síntese estrutura do Sistema Nacional de Cultura.
Inciso 1º, órgãos gestores da cultura. A primeira coisa que nós temos que saber é que não precisamos compreender o texto além da letra da lei, porque é isso que vai cair. Ah, porque de repente eu não sei quais são os órgãos gestores da cultura, o que eles fazem, como que eu farei para que de repente na prova eu saiba disso. Nós temos sempre que ter em mente que a nossa prova ela não é essencialmente jurídica. Por exemplo, um cargo de procurador, de promotor, de juiz, no magistrado. O direito cai de forma incidental e nós temos que conhecer a letra da lei. Por isso, no máximo, se caísse uma pergunta sobre a composição do Sistema Nacional de Cultura, ia perguntar quem faz parte, quem integra. E aí você precisa saber, então, quais são esses órgãos, conselhos e conferências. Primeiro, órgãos gestores da cultura. Como o próprio nome diz, gestores da cultura. É quem direciona, quem de repente faz as programações, as interações, quem pensa cultura e executa dentro da federação. Então, primeira coisa, órgãos gestores da cultura. Por exemplo, uma secretaria de cultura do Estado, por exemplo. Nós temos a secretaria que faz toda a programação, pensando inclusive nos municípios. Então, a primeira a integrar é o órgão gestor da cultura. Então, pode colocar, no inciso 1º, órgãos gestores. Por quê? Claro, né? Se nós estamos falando de Sistema Nacional de Cultura, que órgãos gestores seriam esses? Da cultura. Inciso 2º, conselhos de política cultural. Mais uma vez, conselhos, quando a gente reúne conselhos, é para discutir o assunto, é para que a gente evolua dentro do pensamento do que se vai fazer. Por isso, conselhos são importantes que nós consigamos estabelecer, desde que os conselheiros sejam interessados e produzam conteúdo. Por isso que fala, conselhos de política cultural. Por quê? Política, quando nós falamos em política, nós estamos dizendo em orçamentos, como implementar, como gastar isso. Daí a importância desses conselhos. Então, conselhos de política cultural. Inciso 3º, conferências de cultura. Por quê? Nas conferências, nós temos reuniões que falam sobre as programações, sobre o que é cultura, as necessidades, de repente até mesmo da gente pensar o etnocentrismo, a cultura do outro pelo olhar do outro, e aí as discussões elas ficam cada vez mais ricas. Por isso que é interessante que o Sistema Nacional de Cultura, que as conferências de cultura também façam parte. Então, conferências de cultura. Inciso 4º, comissões intergestores. Essas comissões, elas são compostas por diversos gestores, de repente, para que a gente consiga a execução da política. Quando a gente fala comissão intergestores, nós estamos falando, de repente, de várias áreas, não só afetas à cultura, mas que nós tenhamos o viés cultural para que a execução aconteça. Tudo demanda verba, tudo demanda, de repente, a energia do governo. Por isso, esses órgãos intergestores de cultura é importantíssimo. No inciso 4º, comissões intergestores. Pensando em comissão, sempre na reunião daqueles que vão decidir algo. Por isso, a importância destas composições de comissões. Comissões intergestores. 5. Planos de cultura. Por quê? Se nós não temos um planejamento, nós não sabemos o que fazer, de onde saímos para onde vamos. Então, falar em cultura é falar algo tão amplo, daí a importância que nós precisamos dar a esses planos de cultura. E olha que você vai percebendo que a coisa é muito lógica, e eu quero que você pense assim na prova. Embora a maioria dos professores de direito não concordam em dizer que o direito é lógico, mas ele é lógico, porque ele parte do pressuposto do homem médio, daquilo que você acha adequado. Às vezes, claro, foge um pouco à regra, mas quase sempre é assim. Nós estamos falando do Sistema Nacional de Cultura. O que é o Sistema Nacional de Cultura? É tudo que compõe a cultura, tudo que vai fazer, de repente, de esforço para que a cultura funcione. Se eu te desse uma prova, só falando isso, quem compõe o Sistema Nacional de Cultura, e você fosse imaginar, espera um pouquinho, tem o Sistema Nacional de Cultura, quem vai compor? E você olhasse pelas alternativas, já seria fácil. Agora imagina lendo, fazendo a leitura, a paráfrase, que é contar com suas próprias palavras aquilo que é, e ainda fazendo assim, vai ficando mais fácil. Por isso que planos de cultura, tranquilamente,
imaginados, porque dentro dos estados envolve os municípios, e daí a importância deles. Então, 5, planos de cultura. 6, sistemas de financiamento à cultura. Porque, como nós já falamos anteriormente, não se faz cultura sem verba. O povo precisa de cultura, e nós estamos falando de cultura mais com viés entretenimento. Nós temos outras coisas que também são culturas, e de repente não com viés só de entretenimento. Estou, de repente, trazendo mais para o lado do entretenimento para que fique mais fácil a compreensão. Como eu disse, nossa prova ela não é essencialmente jurídica, ela é incidentalmente jurídica, por isso cai a parte do direito, mas não com uma importância para que nós saibamos o direito no sentido completo e teórico do direito, com julgados, de repente, dos tribunais. Mas quando fala em sistemas de financiamento à cultura, é de onde vai sair o dinheiro. Quem vai pagar a conta? Sistemas de financiamento à cultura. No 7, sistemas de informações e indicadores culturais. Por quê? Nós precisamos saber. Estamos atingindo o público, a população, de repente, aqueles que nós estamos querendo que chegue até nós, estão conseguindo? Por isso que os indicadores culturais são tão importantes. Sistemas de informações e indicadores culturais. 8, inciso 8º, programas de formação na área da cultura e, quando a gente fala em programas de formação na área da cultura e depois o último vai ser sistemas setoriais de cultura, programas de formação na área de cultura. Quando a gente fala em capacitação, em formação, é realmente o pensar culturalmente. Por exemplo, nem todos nós estudamos antropologia, mas antropologia para a cultura está intimamente ligada ao sucesso da cultura, porque a antropologia, o estudo dos povos, verifica justamente como que as coisas elas se concatenam, como que elas se ligam, como que a coisa vai funcionar. Por isso, quando fala sistemas de informações e indicadores culturais, é para que a gente saiba que público está atingindo. E o próximo que nós lemos agora, do programas de formação na área da cultura, é para que a gente consiga cada vez mais compreender como essa cultura vai se desenrolar, inclusive por aqueles que trabalham com cultura. 9, sistemas setoriais de cultura. Por quê? Nós temos diversas, de repente, áreas da cultura, que para nós, às vezes, causa estranheza. Às vezes nós temos uma cultura religiosa, uma cultura, de repente, gastronômica. Nós temos diversas áreas da cultura. E quando a gente fala em sistemas setoriais de cultura, é aqueles que se especializam mais e acabam, claro, conseguindo disseminar mais. Para que a gente goste, é preciso conhecer. E para que a gente conheça, é preciso alguém mostrar. Por isso que os sistemas setoriais de cultura são tão importantes, porque é a divisão da própria cultura. Bem, nós vimos assim, no parágrafo 2º, o que compõe o Sistema Nacional de Cultura. Você não vai decorar tudo isso, porque isso não é interessante que se decore. Se cair uma pergunta dessa da prova, complica, porque seria uma pergunta difícil, mas eu quero que você raciocine juridicamente, porque é dessa forma que você vai evoluindo. Raciocinando juridicamente, as coisas evoluem, dá tudo certo. E como que você vai fazer isso? Você vai, primeiro de tudo, caindo uma questão na prova, você vai raciocinar dentro do conteúdo da prova. Então, caiu uma pergunta sobre Sistema Nacional de Cultura, aí você lembra do seu conteúdo programático. Pô, isso está dentro do direito constitucional. Se você não tiver lido, para você é difícil, porque você vai ter que chutar totalmente. E aí vale a pena raciocinar o que pode compor esse Sistema Nacional de Cultura. Mas, se você tiver lido, vai ficar muito mais fácil lembrar do Sistema Nacional de Cultura. E aí você vai pensando desde do planejamento, do pagamento, quem vai fazer, dos conselhos, quem compõe, dos gestores, e aí vai ficando muito fácil, tranquilo. Porque a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Parágrafo 3º, Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Então, no parágrafo 3º, nós temos que uma lei federal vai falar sobre a regulamentação desse sistema. E o importante é que nós tenhamos essa articulação, né, desse Sistema Nacional de Cultura com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Por quê? Vou falar em cultura, estou falando em administração, estou falando em Ministério da Fazenda, porque vai dinheiro. Então, no parágrafo 3º, está dizendo aqui como síntese, pode colocar, Lei Federal regulamentará
o Sistema Nacional de Cultura. Parágrafo 4º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Olha que interessante. Os entes federados, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. O que está dizendo? Municípios legislem sobre cultura, falem sobre cultura, a fim de que nós consigamos atingir o fim objetivado. E qual é o fim social da cultura? É levar o desenvolvimento para todas as pessoas de uma maneira imparcial e justa, dentro de uma equidade para atingir a todos. Por isso, no parágrafo 4º, pode colocar como síntese: entes federados legislarão sobre cultura. E aí você vai pensar em entes federados, Pacto Federativo, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Fácil, tranquilo, não é? Terminamos assim então o artigo 216, parágrafo 2º, 3º e 4º. Vamos agora ao artigo 217. Seção 3 do Desporto. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um, observados. Bem, olha só. O caput, a cabeça do artigo, está dizendo que é dever do Estado. Mas não coloca Estado aqui com E minúsculo, de Estado-membro. Coloca Estado com E maiúsculo. São os Estados-membros todos. Os municípios todos. E o Distrito Federal e a União. Porque Estado com E maiúsculo está se referindo à República Federativa do Brasil. Então, é obrigação do Brasil. Quando fala fomentar, é instigar, é incrementar, é dar possibilidade, é incentivar práticas desportivas. Quando fala em formais e não formais, como direito de cada um, está dizendo desde, de repente, do futebol amador lá no campinho, até mesmo ao futebol profissional. Está dizendo, quando fala em formais e não formais, até mesmo aqueles estabelecidos dentro da legislação, de repente com regras próprias, como aqueles pensados e imaginados por uma comunidade. Então, tudo o que nós precisamos é que o Estado, enquanto República Federativa do Brasil, incentive a prática desportiva. E a síntese do artigo 217 é justamente essa. É dever da República Federativa do Brasil incentivar a prática desportiva. E aí vem, observados, e agora nós teremos os incisos. Inciso primeiro, a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Quando fala autonomia das entidades desportivas, é para que elas consigam fazer a autogestão, se organizarem, traçarem seus planejamentos. Então, primeira coisa, autonomia das entidades. 2. A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional, e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento. Então, destinação de recursos públicos. Pode colocar recursos públicos para quê? Tanto desporto educacional quanto de alto rendimento. Então, pode colocar recursos públicos para desporto educacional e de alto rendimento. De repente, participar de competições e também para os que estão dentro da escola ter conhecimento e se desenvolver, que é o mais importante. Inciso terceiro, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Tratamento diferenciado. Por quê? Quando a gente fala em igualdade, para atingir a igualdade, precisa tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Por isso, claro, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Tranquilo? Fácil. Como tudo no direito, né? O direito é muito fácil, a língua portuguesa. Inciso quarto, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Incentivar. Incentivar que nós tenhamos as manifestações desportivas. Parágrafo 1º. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei. Ou seja, tudo primeiro se discute na Justiça Desportiva para depois ir para a Justiça Comum. Parágrafo 2º. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. Porque não é só o fato de ser especializada como justiça, nós vamos se esquecer do prazo. Então, tem o prazo máximo de 60 dias para decidir sobre as questões que lhe são
apresentadas. Parágrafo 3º. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Então, o poder público, tracinho, lazer, tracinho, promoção social. E terminamos assim o artigo 217 e também o artigo 216, parágrafo 2º e 3º, e também o 4º e o artigo 217, terminando esta parte do direito constitucional. Quero lembrar você que eu acredito muito no seu potencial e acredito que, acima de tudo, há um propósito para que você queira o que quer. Por isso, vale a pena investir. Tudo que nós fazemos é preciso fazer com energia, com amor, para que vale a pena. Se algo merece ser feito, merece ser bem feito. E eu acredito muito no seu potencial e espero que você também acredite. E lembre-se, não há dificuldade. Então somente há etapas e não obstáculos. Lembre-se sempre, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até o próximo áudio. Bem, vocês acabaram de assistir aqui comigo o vídeo de eu gravando um áudio aula para o pessoal de São Bernardo, que está no grupo de São Bernardo. E a ideia, gente, é colaborar, é ajudar mesmo. Não quero de jeito nenhum fazer algo que eu não acredito. Eu acredito nisso e acho que nós podemos evoluir juntos. Tenho criado grupos de diversas guardas municipais, criei de Jataí, São Bernardo, criei também de Indaiatuba, Cairu, agora tem Patos, Paraíba, que vai começar, Guareí também, e nós teremos agora Feira de Santana e também para a Polícia Militar do Estado de São Paulo na parte específica. Leitura, paráfrase e síntese. Método simples, não é? Espero que você tenha gostado deste vídeo com áudio, aula, e você que é de São Bernardo, que está dentro do grupo, eu agradeço sobremaneira a confiança, a credibilidade, e se vocês quiserem, podem colocar as manifestações aqui nesse vídeo para que a gente tenha as impressões que vocês estão tendo desses áudios que eu tenho feito. Um abraço a todos, fiquem com Deus e lembre-se que a vida é boa demais e sempre vai dar certo. Até o próximo vídeo.